Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus por ele estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários, isso é muito importante. Estou aqui mais uma vez dando continuidade àquela série, né, Leitura da Constituição, e hoje nós vamos falar, hoje eu vou iniciar o título 4, né, que trata das organizações dos poderes, dando ênfase ao poder legislativo, né. O poder legislativo, ele é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tá? Então, como diz assim o artigo 44, né, o poder legislativo é exercido pela Câmara, pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É muito importante o seguinte: os deputados, a Câmara, a Câmara, né, ele tem, se você olha, quando você vê Brasília, você acha o seguinte: quando você vê pela televisão, e que você que conhece Brasília, né, você vai ver duas conchas côncava, uma para baixo aquilo é a Câmara e aquela para cima é o Senado. Na brincadeira diz assim, o Senado é o prato do rico e a Câmara é o prato do pobre que está emborcado. Mas Brasília ela foi concebida da seguinte maneira: nós temos o poder, né, o Congresso Nacional, que é o poder do povo, a Câmara e o Senado. Na frente, atrás nós temos o poder executivo, que é o que executa as leis, que hoje está ocupado pelo presidente da República. Atrás também fica o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Na nossa direita, o Ministério da Justiça, que tem como base um país que preza pela justiça. E na nossa esquerda, o lado do coração, né, tem um dos edifícios mais lindos, mais luxuosos, né, de Brasília, que é o Ministério das Relações Exteriores, o chamado Itamaraty. O que quer dizer do lado esquerdo? O lado do coração, né? Que é o amor. O Brasil tem um amor pelo mundo, o Brasil mantém relações diplomáticas com o mundo, o Brasil é da paz, né? É esse simbolismo que nós temos que compreender Brasília na sua configuração política e ideológica, né? Mas então o que acontece? Aí tem o poder executivo, o poder legislativo, que é da Câmara. A Câmara é composta de 513 parlamentares e o Senado de 81. A Câmara tem uma representação do povo muito aquém. Mas se eu falar isso, vão dizer, que absurdo, porque já tem muito, né? Mas o número de representantes do povo é muito pouco. Porque você pega 513, né? Divide, sei lá, 213 milhões que nós temos. Só 513 nos representa, a diferença é muito pouco. Se você pega o número, por exemplo, você pega 156 milhões de eleitores, né? Que estavam aptos a votar nessa eleição, divide por 513, quer dizer, o número de representação é muito pequena. Já no Senado, não. No Senado nós temos lá o quê? 3, né, senadores. De a cada 2 anos se troca um terço e 2 terços, né? São 80, como nós temos 27 federações, né, nós temos 27, tá 81 senadores, né? Porque hoje o Distrito Federal é considerado uma federação. Então tem sempre a maioria, nunca dá empate, porque cada estado tem 3 senadores. Então quando se junta lá tem que dar 42, tem que dar, nunca vai dar um número empate. Já a Câmara não, a Câmara tem essa dificuldade de pouca representação. Cada estado não pode ter menos de 8 deputados federais e nem mais de 70. Esse limite de 70 é que extrapola. Eu sei que eu sou isolado, mas tem muitos constitucionalistas que questionam também, eu não estou sozinho, né? Mas outra coisa é que se a gente falar em aumentar o número de deputados, aumentar o número de empregos, gente, não se trata disso, é uma questão de representatividade. Nós temos pouca representação na relação do povo, né? Porque se a gente pensar pelo número de eleitores ou pelo número de brasileiros que tem, 215, 213 milhões, só temos 513 deputados federais nos representando. É muito pouco. O estado que tem mais é São Paulo, que tem um máximo, que é 70. E eu não sei, acho que o Piauí, 8. Pernambuco tem 25, por exemplo, deputados federais. Tá certo? E aí o seguinte, vamos lá. Parágrafo único, né? Cada legislatura terá duração de 4 anos. O que acontece?
A legislatura é uma coisa muito importante, porque, como por exemplo, a atual legislatura começou no dia 1º de janeiro no 1º de fevereiro, né, de 2019 e termina agora no dia 1º de fevereiro de 2023. Aí tem uma nova, como teve a nova eleição, né, elegemos agora no dia 2 de outubro desse ano, elegemos todos os da Câmara, elegemos um terço do Senado, e eles tomarão posse, né, em 1º de fevereiro. Dia 2 eles elegem o presidente da Câmara e vai até 2027. Né? Isso é muito importante, essa concepção, porque alguns projetos de lei, não pode, se eles são derrotados na Câmara ou no Senado, eles só podem votar em outra legislatura. A sessão legislativa tem duração de 1 ano. Né? O Congresso entra em recesso 2 vezes por ano. Aí a gente faz crítica. A gente talvez tenha que fazer crítica, mas a gente também tem que reconhecer que o deputado, ele não só trabalha no plenário, né? Porque o plenário, ele vai no plenário, a reunião de plenário, vai dizer sim ou não, vai votar ou não, rejeitar aquele. Mas nas comissões e nas subcomissões tem um trabalho exaustivo. A gente tem que reconhecer que o deputado não é aquela pessoa vagabunda que todo mundo fala, deputado. Não, gente, não é. Eles trabalham. Eles podem estar trabalhando contra nós, porque a gente não cobra os nossos interesses. Por exemplo, eu votei para deputado federal aqui em Pernambuco, votei em Mendonça Filho, mas Mendonça Filho não vai me ouvir quando decidir lá, que vai decidir por ele. Eu estou declarando esse voto do Mendonça Filho porque eu votei nele mesmo. Porque acho que o melhor deputado federal do Brasil é o do Mendonça Filho, nessa atual legislatura. Não teve aqui em Pernambuco nenhum outro candidato que merecesse, porque votar, eleger um deputado é muito sério. Você precisa de um deputado, ele não pode pensar só no estado de Pernambuco, ele tem uma visão global. E o Mendonça Filho tem essa característica. Não estou aqui puxando sardinha para o lado do Mendonça Filho, não, mas essa é a minha concepção. Porque o meu voto é ideológico. Eu não voto porque me fez favor. Não, eu nunca vi esse Mendonça Filho. Mas eu conheço a história dele, foi ministro da Educação no governo Michel Temer, fez um belo trabalho, foi governador de Pernambuco, então tem uma pessoa que tem uma certa, vamos dizer assim, um certo respeito. Pena que parece que ele está apoiando o Bolsonaro, mas tudo bem, entendeu? Porque o deputado, a gente critica o deputado, critica o senador, porque a gente não cobra dele. A gente precisa cobrar, a gente precisa de estar atuando. Ir lá na Câmara, eu sei, não é de longe Brasília. Não, a gente tem que cobrar aqui em Pernambuco, cobrar eles. Por exemplo, quem votou, veio vários deputados aqui para Santa Cruz de Capari, para Taquaritinga do Norte. Por que a gente não exige a presença dele em junho, em julho do ano que vem, e a gente conversa com ele, né, dizendo o que a gente quer? Mas não, ele simplesmente some, só volta de 4 em 4 anos. A culpa não é do deputado, a culpa é do eleitor que não cobra. Tá? Então é muito importante. Quando diz assim, a Câmara dos Deputados compõe-se, né, eu já falei aqui, de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O território, nós não temos mais. O Brasil abdicou da questão do território em 88, com a plantação dessa Constituição. Mas a qualquer momento o presidente pode constituir um território. Viu? Porque o território é uma autarquia, o presidente pode constituir um território em Pernambuco, onde ele quiser. Tá? Agora, é meio limitado. Os impostos estaduais ficam para o Estado, os impostos municipais ficam para o município. Se tiver município naquele território, enfim, ele pode fazer isso a hora que ele quiser. Eles tinham o território, nós tínhamos território até 1988, eu já falei em alguns vídeos, né, os constituintes resolveram acabar com os territórios, transformar em Estado, que teve uma polêmica com a nomeação de um governador, né, que era indicado pelo presidente da República da ilha de Fernando de Noronha. Aí os deputados, com raiva, anexaram Fernando de Noronha a Pernambuco e transformaram os outros territórios em estados. Tá? Mas é importante que a gente tenha isso. Esse número de deputados por cada estado, ele a cada 4 anos, o IBGE calcula o número de pessoas de cada estado, ou seja, uma espécie de censo,
e vai dizer, ó, Pernambuco tem 25 deputados federais, tem, que aí quando você pega a base é o deputado federal. Ele pega o deputado federal em cima, por exemplo, 8. Se tem 8 deputados federais, você tem 24 deputados estaduais, né? Aí quando a partir de, quando passa de 30, né, que de 24, aí tem que ter uma conta X mais Y. Então, na verdade é o seguinte, você pega, por exemplo, 25, tem uma conta em Pernambuco, 25 deputados federais, proporcionalmente você chega aqui, a cadeira de deputados estaduais de Pernambuco são 49 deputados. Então, durante 4 anos, nós teremos 49 deputados na Assembleia Legislativa de Pernambuco e 25 representantes do povo na Câmara Federal. O número de senador, portanto, é fixo, 3 senadores por cada estado. Cada senador pode ser eleito com 2 suplentes. Essa questão de suplência é uma coisa complexa, vem porque os senadores eram vitalícios, 1824, 1891, essa questão de crimes suplentes aí fica meio estranho, a gente precisa de respeitar, mas o suplente de senador, porque você não elege o suplente, ele indica o suplente e aí ele vai ser ministro, põe o suplente que você nem sabe quem era. Esse é o grande problema da questão do suplente do senador, né? O Senado, como eu falei, né, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. O mandato de senador é de 8 anos. Como se mais de 4 em 4 a gente elege, porque ou 2/3 ou 1/3. Né? Ele tem 8 anos, mas se renova. 2/3, por exemplo, em 2027 nós vamos eleger 2 senadores por cada estado, porque nós elegemos apenas um esse ano, 2022. Ok, gente? Então, eu não termino aqui, né, mas no próximo vídeo eu vou continuar falando ainda sobre a disposição dentro do poder legislativo. Tá ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.